Eduardo Monteiro tinha 4 bilhões de reais. Mas numa manhã, ele ligou para o banco e disse 3 palavras que mudariam tudo: zero em minha conta. Não porque havia falido, mas porque precisava descobrir uma coisa que dinheiro nenhum conseguia responder: sua família o amava, ou amava o que ele tinha. O que ele não esperava era que a verdade não viria dos filhos. Viria da empregada. Eduardo Monteiro tinha 62 anos, cabelos brancos nas têmporas e olhos castanhos que, ao longo das décadas, aprenderam a enxergar além das palavras. Ele havia construído seu império do zero, começando com uma pequena distribuidora de materiais de construção no interior de Minas Gerais, aos 23 anos, com um caminhão alugado, 2 mãos calejadas e uma determinação que assustava até seus concorrentes mais experientes. 40 anos depois, o Grupo Monteiro era um conglomerado que abrangia construção civil, agronegócio, logística e investimentos imobiliários, com sede em São Paulo e filiais em 8 estados brasileiros. Eduardo era, segundo a revista Forbes Brasil, o 14º homem mais rico do país, com patrimônio estimado em 4 bilhões e 300 milhões de reais. Mas Eduardo Monteiro estava doente por dentro, e não era o corpo que adoecia. Era a alma. Fazia 3 anos que sua esposa, Carmen, havia morrido de câncer de pâncreas. 26 dias. Foi quanto tempo durou a batalha, do diagnóstico ao último suspiro, numa tarde de abril chuvosa que Eduardo jamais conseguiria esquecer. Carmen era o único ser humano no mundo que o amava sem querer nada em troca, que brigava com ele quando ele errava, que ria com ele nas madrugadas, que entendia o silêncio dele sem precisar preenchê-lo com palavras. Com ela, Eduardo era só Eduardo. Não o magnata, não o patrão, não o patriarca. Era apenas um homem. Sem Carmen, Eduardo passou a observar sua família com olhos diferentes. E o que via não gostava. Seus 3 filhos, Rodrigo, Beatriz e Felipe, tinham respectivamente 38, 35 e 31 anos. Rodrigo era o mais velho e o mais calculista, um homem de terno impecável e sorriso sempre calibrado para a ocasião. Dirigia a divisão imobiliária do grupo, ganhava um salário astronômico, morava num apartamento de 1.200 metros quadrados no Jardim Europa e vivia reclamando que precisava de mais participação nos lucros. Beatriz era do meio, casada com Henrique Alves, um advogado tributarista que havia montado seu próprio escritório usando o capital que Eduardo emprestou e que nunca foi devolvido. Beatriz tinha o talento raro de transformar qualquer conversa num pedido de dinheiro sem que parecesse um pedido de dinheiro. E Felipe, o caçula, era o mais simpático e o mais irresponsável dos 3, um jovem que havia tentado 4 negócios diferentes, todos financiados pelo pai, todos fracassados por negligência, e que agora vivia numa espiral de festas, viagens e relacionamentos que duravam menos que suas startups. Eduardo observava tudo isso e se perguntava: se eu não tivesse dinheiro, o que sobrava? A pergunta começou pequena, quase um sussurro numa noite de insônia. Mas foi crescendo, dia após dia, até se tornar algo que ele não conseguia mais ignorar. Ele precisava saber. Precisava ter certeza. Não por crueldade, mas porque a incerteza estava corroendo algo fundamental dentro dele, a capacidade de acreditar que era amado. Foi numa quinta-feira de junho que Eduardo tomou a decisão. Ele chamou seu advogado pessoal, Dr. Marcelo Fonseca, um homem de 56 anos que trabalhava para Eduardo havia 22 e que era, ao lado de Dona Rosa, a pessoa em quem Eduardo mais confiava no mundo. Dr. Marcelo conhecia todos os segredos do grupo, todos os contratos, todas as operações. Era discreto como uma câmara de cofre e leal como poucos. Marcelo, Eduardo disse, sentado na sua cadeira de couro na cobertura do edifício sede do grupo, com a cidade de São Paulo espalhada como um tapete luminoso lá embaixo, eu quero simular minha falência. Dr. Marcelo não piscou. Depois de 2 décadas com Eduardo Monteiro, havia aprendido que o patrão nunca dizia nada sem ter pensado com profundidade. Me explique melhor, o advogado disse. Eduardo explicou. Queria que a imprensa recebesse informações cuidadosamente vazadas de que o Grupo Monteiro estava em colapso financeiro, resultado de uma série de investimentos ruins e de uma dívida enorme com credores internacionais. Queria que seus filhos acreditassem que ele havia perdido quase tudo. Queria viver essa ficção por tempo suficiente para ver como cada um reagia. E depois, quando tivesse as respostas que precisava, revelaria a verdade e reorganizaria sua vida e seu testamento, de acordo com o que descobrisse. E Dona Rosa? Dr. Marcelo perguntou. Eduardo hesitou pela primeira vez. Dona Rosa. Rosa Aparecida dos Santos tinha 54 anos e trabalhava para Eduardo havia 27. Havia chegado como faxineira, aos 27 anos, recém-separada, com 2 filhas pequenas e uma determinação silenciosa que Eduardo reconheceu imediatamente porque era parecida com a sua.
Ao longo dos anos, Rosa havia se tornado a governanta da mansão, a pessoa que administrava a casa com precisão cirúrgica, que conhecia cada canto, cada rotina, cada preferência de Eduardo. Ela sabia que ele tomava café sem açúcar, mas com 2 biscoitos de polvilho às 6 da manhã. Sabia que ele não suportava barulho depois das 10 da noite. Sabia que ele chorava no banheiro quando pensava que ninguém ouvia, nos aniversários de morte de Carmen. Rosa sabia de tudo. E Rosa era incapaz de mentir. Rosa vai saber da verdade, Eduardo disse. Não tem como esconder dela. Ela me conhece bem demais. Então ela pode comprometer o plano, Dr. Marcelo advertiu. Não, Eduardo disse, com uma certeza que surpreendeu até ele mesmo. Rosa não vai me trair. Mas também não vai mentir para os meus filhos se eles perguntarem diretamente. Então eu preciso que o plano seja construído de forma que ela não precise mentir. Dr. Marcelo passou 3 semanas arquitetando a operação. Foram criadas notícias falsas que vazariam para colunistas econômicos de credibilidade questionável, mas de alto alcance nas redes sociais. Foram preparados documentos que mostrariam dívidas e ativos congelados. O apartamento de Eduardo, que valia 40 milhões, seria formalmente transferido para uma holding que, na ficção, estava em processo de liquidação judicial. Os cartões de crédito de Eduardo seriam cancelados. Sua conta corrente principal seria zerada. Ele passaria a viver com uma mesada modesta, sacada em espécie de uma conta que só Dr. Marcelo conhecia. Na realidade, o grupo estava mais saudável do que nunca. Tudo era teatro. Na 3ª semana de julho, a notícia explodiu. Grupo Monteiro à beira da insolvência. Dívida de reais 2,3 bilhões ameaça império familiar. O portal que publicou a matéria tinha 2 milhões de seguidores. Em 40 minutos, o assunto estava nos trending topics do Twitter. Em 2 horas, os grandes jornais econômicos ligavam para a assessoria de imprensa do grupo, que tinha instruções de não comentar, o que, no mundo corporativo, equivalia a uma confirmação. Eduardo estava sentado na sua poltrona, com o celular desligado, quando Rosa entrou com uma bandeja de café. Ela pousou a bandeja, ficou parada por um segundo, e então disse, sem olhar para ele: "Seus filhos vão ligar." "Eu sei", Eduardo respondeu. "E o senhor sabe que eu sei o que está acontecendo." "Eu sei disso também." Rosa finalmente o olhou. Havia algo nos olhos dela que Eduardo conhecia, uma mistura de compreensão e tristeza, como a de alguém que entende porque uma cirurgia é necessária mas ainda lamenta a dor que vai causar. "Eu não vou mentir para eles", ela disse. "Eu não estou pedindo que você minta. Mas se eles perguntarem... Se eles perguntarem diretamente se eu perdi tudo, você pode dizer que não sabe ao certo. Porque você não sabe os números. Você sabe que a casa mudou, que as coisas estão diferentes. Isso é verdade." Rosa ficou em silêncio por um longo momento. "Isso vai machucar todo mundo", ela disse por fim. "Já estou machucado há 3 anos", Eduardo respondeu. "Só estou tentando entender se tenho razão de estar." Rosa assentiu, pegou a bandeja vazia e saiu sem dizer mais nada. Mas na porta, ela parou. "Carmen não aprovaria isso", ela disse, de costas para ele. "Carmen também não aprovaria o que eu tenho visto", Eduardo respondeu. Rosa saiu. Rodrigo foi o primeiro a ligar, 2 horas depois da notícia. Eduardo deixou tocar 4 vezes antes de atender, algo que nunca fazia com os filhos. "Pai, o que está acontecendo?" A voz de Rodrigo era tensa, mas Eduardo era experiente o suficiente para reconhecer que a tensão não era de preocupação. Era de alarme estratégico. Era a voz de alguém fazendo cálculos. "É verdade", Eduardo disse, com uma voz que havia ensaiado para soar derrotada mas não melodramática. "Cometemos erros sérios nos últimos 2 anos. Alguns investimentos no exterior deram muito errado. Estamos trabalhando para minimizar o impacto." "Quanto você perdeu?" "Não como você está." "Não, o senhor está bem." "Quanto você perdeu?" Eduardo notou, registrou, e continuou. "A maior parte", ele disse. "O que sobrar vai ser usado para pagar as dívidas. Pode ser que eu precise vender a mansão." Silêncio do outro lado. Um silêncio que durou 4 segundos inteiros, que Eduardo contou. "Vender a mansão", Rodrigo repetiu, e havia algo na voz dele que soava quase como verificação, como se estivesse testando se havia ouvido certo. "É possível." "E a minha participação no grupo?" Eduardo fechou os olhos. "O grupo pode precisar ser reestruturado, Rodrigo. Pode ser que as divisões sejam vendidas separadamente para cobrir as dívidas."
Você está me dizendo que eu posso perder meu cargo. Estou dizendo que tudo está em aberto. Outro silêncio. Depois, eu preciso falar com meu advogado. Não como posso ajudar. Não o que o senhor precisa. Preciso falar com meu advogado. Claro, Eduardo disse. Cuida de você. Rodrigo desligou sem se despedir. Eduardo ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Beatriz ligou à noite, depois do jantar, e Eduardo imaginou que ela havia esperado deliberadamente, calculando o momento certo, ou talvez consultado Henrique antes de ligar. A voz dela era diferente da de Rodrigo. Mais suave, mais performática, revestida de uma preocupação que soava ensaiada como texto de novela. Pai, eu estava tão preocupada. Tentei ligar mais cedo, mas as crianças estavam. Você sabe como é, e Henrique estava chegando e... Está tudo bem, Bia. Não está tudo bem, pai. Eu li as notícias. Todo mundo está falando. Até a minha amiga Cláudia me mandou mensagem perguntando se era verdade. Eduardo notou que a preocupação de Beatriz com a opinião dos outros havia aparecido antes da preocupação com ele. É verdade, Eduardo confirmou, usando as mesmas palavras que havia usado com Rodrigo. Meu Deus, Beatriz disse, e Eduardo ouviu o que parecia ser ela se sentando, um som de sofá ou cadeira. E a casa? E o dinheiro? E aquele apartamento que o senhor disse que ia colocar no meu nome quando completar 65 anos? Eduardo não respondeu imediatamente. O apartamento. Um imóvel de 8 milhões no Itaim Bibi que Eduardo havia mencionado casualmente, numa conversa de aniversário 2 anos atrás, que um dia passaria para Beatriz. Uma promessa informal, não documentada, que Beatriz claramente havia arquivado com precisão notarial. Beatriz, se o grupo precisar de liquidez, todos os ativos estão na mesa. Mas, pai, o senhor prometeu. Eu não prometi nada formalmente. O senhor disse. Eu disse que pensaria nisso. As circunstâncias mudaram. A voz de Beatriz mudou. Ficou mais fria, mais seca, o verniz de preocupação filial se dissolvendo como açúcar em água quente. Eu preciso conversar com Henrique sobre isso, ela disse. Claro. Porque o senhor entende que nós também temos planejamentos financeiros, pai. Nós contávamos com certas coisas. Eu entendo. E seria muito injusto se... Boa noite, Beatriz. Eduardo desligou. Ficou sentado no escuro por um tempo. Depois se levantou, foi até a cozinha, e encontrou Rosa lavando as últimas louças do dia. Ela olhou de soslaio, mas não disse nada. Ele pegou um copo, encheu de água, bebeu devagar. Os 2 primeiros ligaram, ele disse. Rosa não respondeu, mas suas mãos pararam por um segundo sobre a louça. Felipe ainda não ligou, Eduardo completou. Felipe nunca liga na hora, Rosa disse, sem tirar os olhos da pia. O Felipe sempre aparece. Felipe apareceu na manhã seguinte. Não ligou. Bateu na porta da mansão às 8h30, com uma mochila no ombro e olheiras que sugeriam que havia viajado de madrugada. Eduardo estava tomando café quando Rosa o chamou. Eduardo foi até a entrada e encontrou o filho mais novo parado no hall, olhando ao redor como alguém que está tentando memorizar um lugar que pode não ver por muito tempo. Pai, Felipe disse. Felipe. O filho cruzou a sala em 4 passos largos e abraçou o pai. Não era um abraço calculado. Eduardo conhecia a diferença. Era o abraço torto, desajeitado e apertado de alguém que está genuinamente assustado, que ainda não sabe usar o corpo para performar emoção, que simplesmente chegou e abraçou porque foi o único impulso que teve. Eduardo ficou rígido por um segundo, surpreso. Depois abraçou de volta. Eu vim assim que vi, Felipe disse, com a voz abafada no ombro do pai. Tentei ligar, mas a ligação caiu e aí resolvi vir direto. Eu estava em Florianópolis. Você viajou de madrugada por isso. Peguei o primeiro voo. Felipe se afastou, e Eduardo viu que os olhos do filho estavam vermelhos. Não de choro, mas de cansaço e de algo que parecia medo genuíno. O senhor está bem? Fisicamente, quero dizer. Porque eu vi as notícias e fiquei pensando, sei lá, o estresse que isso deve estar causando, com a pressão do senhor, e... Estou bem, filho. A notícia é verdadeira. É. Felipe assentiu lentamente, como alguém processando uma informação difícil. Ok, ele disse. Então o senhor vai precisar de ajuda. Eduardo franziu a testa. Ajuda como? Não sei ainda, Felipe admitiu, com uma honestidade que era tão caracteristicamente dele que Eduardo quase sorriu. Eu sei que sou o que menos tem a oferecer aqui.
Rodrigo entende de negócios melhor que eu. Bia conhece a parte jurídica pelo Henrique. Mas eu posso ficar. Posso ajudar com o que precisar. Posso morar aqui se o senhor precisar de companhia. Posso trabalhar no que for. Você largaria Florianópolis? Pai, eu estava em Florianópolis numa festa de 3 dias. Felipe fez um gesto que descartava qualquer importância que aquilo pudesse ter. Não é exatamente uma vida que eu não possa interromper. Eduardo o olhou por um longo tempo. Senta, ele disse. Toma café comigo. Eles sentaram à mesa da cozinha, não na sala de jantar formal onde Eduardo costumava receber os filhos, mas ali mesmo, na mesa simples de madeira onde Rosa tomava seu próprio café quando achava que ninguém estava olhando. Rosa serviu os dois sem ser pedida e depois discretamente saiu. Felipe não perguntou sobre heranças. Não perguntou sobre apartamentos prometidos. Não mencionou os negócios que o pai havia financiado e que haviam fracassado. Ficou sentado, bebendo café, e perguntou sobre a saúde do pai, sobre como ele estava dormindo, sobre se ainda saía para caminhar de manhã como havia prometido ao cardiologista. Eduardo respondeu a tudo, e enquanto respondia, sentia algo estranho no peito. Culpa. Nos dias seguintes, o teatro continuou. Eduardo contratou um ator para fazer o papel de um oficial de justiça e enviou uma notificação formal para a mansão, supostamente iniciando o processo de inventário dos bens para a cobertura das dívidas. Era um documento falso, preparado por Dr. Marcelo com todos os detalhes legais corretos, convincente o suficiente para enganar alguém que não fosse advogado especializado. Rodrigo reagiu ligando para Dr. Marcelo diretamente, tentando descobrir se havia como proteger sua participação no grupo de forma independente do patrimônio do pai. Estava, essencialmente, tentando se desconectar do naufrágio antes que o barco afundasse de vez. Dr. Marcelo, seguindo as instruções de Eduardo, disse que analisaria as opções e retornaria. Rodrigo ligou 3 vezes no mesmo dia para cobrar uma resposta. Beatriz enviou Henrique como representante. O advogado apareceu na mansão numa tarde com uma pasta de documentos e passou 90 minutos tentando convencer Eduardo a transferir formalmente o apartamento do Itaim para o nome de Beatriz antes que os credores pudessem reivindicá-lo. Era uma manobra juridicamente questionável, que Henrique apresentou com a fluência de quem havia passado dias polindo o argumento. Eduardo ouviu tudo com paciência e disse que precisava de tempo para pensar. O senhor não tem tempo, Henrique disse, com uma franqueza que pelo menos Eduardo respeitou por ser honesta. Se os credores moverem ação antes da transferência, o imóvel vai para a massa falida. Eu entendo, Eduardo disse. Então o senhor precisa agir agora. Eu entendo, Henrique. Mas a decisão é minha. Henrique saiu frustrado. Beatriz não ligou naquele dia. Felipe, por outro lado, apareceu na mansão pela 3ª vez naquela semana com uma caixa de ferramentas. O que é isso? Eduardo perguntou. O portão da garagem está fazendo barulho desde que eu cheguei na primeira vez, Felipe disse, com uma naturalidade que sugeria que era óbvio. Eu vi um vídeo de como consertar. Vai levar uns 40 minutos. Filho, eu tenho funcionários para isso. O senhor vai demitir os funcionários em breve se as notícias forem verdadeiras. Felipe já estava se agachando diante do mecanismo do portão. Estou me antecipando. Eduardo ficou olhando o filho trabalhar por um tempo, sem saber bem o que sentir. Foi na 2ª semana do experimento que Rosa cometeu o que Eduardo chamaria, mais tarde, de o ato mais honesto e mais devastador de toda a história. Beatriz havia ido à mansão pessoalmente, sem avisar, numa manhã em que Eduardo havia saído para uma caminhada. A intenção original de Beatriz, Eduardo descobriria depois, era recuperar alguns pertences pessoais que estavam guardados num dos quartos de hóspedes, coisas que ela havia deixado ali ao longo dos anos e que agora, diante da possível venda da propriedade, queria assegurar que não seriam perdidas. Mas enquanto esperava pelo pai na sala, Beatriz encontrou Rosa arrumando os vasos de flores. Eduardo nunca soube exatamente como a conversa começou. Rosa lhe contaria mais tarde, com aquela precisão honesta que era sua marca registrada, cada palavra, cada pausa. Beatriz havia começado com amenidades, perguntas sobre como Rosa estava, sobre as filhas dela, o tipo de conversa que as duas travavam ocasionalmente ao longo dos anos, mas que nunca havia sido calorosa de verdade. Então Beatriz havia dito, de forma quase casual, como quem menciona o tempo. Rosa, você que vive aqui, sabe de tudo o que acontece. O meu pai está mesmo tão mal quanto parece. Rosa havia parado com o vaso na mão. Havia um longo silêncio. Então Rosa havia dito algo que não era uma mentira, mas que tampouco era o que Eduardo havia planejado que ela dissesse. Dona Beatriz, Rosa disse, eu trabalho para o seu pai há 27 anos.
Eu vi ele construir tudo isso do nada. Eu vi ele perder sua mãe. Eu vi ele acordar às 5 da manhã por décadas para trabalhar enquanto os filhos dormiam. E eu vejo, todo dia, como ele olha para essa casa e para a família que ele construiu e fica esperando que alguém pergunte como ele está de verdade. Não quanto dinheiro ainda sobrou. Como ele está. Beatriz não respondeu imediatamente. Eu não entendo o que isso tem a ver com. Tem tudo a ver, Rosa disse, e sua voz estava calma. Não era acusação, era simplesmente fato. Porque o Sr. Eduardo não está bem há 3 anos. Desde que Dona Carmen morreu. E nesses 3 anos, os filhos ligam quando precisam de alguma coisa, aparecem no Natal e no aniversário dele, e fora isso, a casa fica muito quieta, Dona Beatriz. Muito quieta. Outro silêncio. Eu não sei o que você está insinuando. Não estou insinuando nada. Estou respondendo sua pergunta. Você perguntou se ele está mal. Eu estou dizendo que ele está. Só que o problema não é o dinheiro. Beatriz pegou seus pertences e foi embora antes de Eduardo voltar. Quando Eduardo voltou da caminhada e Rosa lhe contou o que havia acontecido, palavra por palavra, Eduardo ficou sentado na cadeira da cozinha por um tempo muito longo sem dizer nada. Eu errei. Rosa perguntou. Havia uma tensão rara nela, a tensão de alguém que sabe que cruzou uma linha mas acredita que foi necessário. Não, Eduardo disse por fim. Você disse a verdade. Eu não revelei o plano. Não revelou. Eduardo olhou para ela. Mas você revelou algo mais importante. Rosa assentiu e voltou ao trabalho. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou na varanda até às 3 da manhã, olhando as luzes da cidade, pensando em Carmen, pensando nos filhos, pensando nas palavras de Rosa. A casa fica muito quieta. Ele sabia que era verdade. Havia se acostumado com o silêncio de uma forma que era ao mesmo tempo conforto e ferida, um anestésico que funcionava até você prestar atenção nele. No dia seguinte, ele ligou para Dr. Marcelo. Encerra o plano, Eduardo disse. Já. O advogado não conseguiu esconder a surpresa. Já. O senhor tem certeza? Já passou só 2 semanas. Eu já sei o que precisava saber. Dr. Marcelo fez uma pausa. O que o senhor descobriu? Eduardo pensou por um momento antes de responder. Que eu estava fazendo as perguntas erradas, ele disse. A reunião aconteceu no sábado seguinte, na sala de jantar da mansão, a mesma sala onde Eduardo havia celebrado aniversários, recebido sócios e chorado sozinho depois do velório de Carmen. Ele havia pedido que os 3 filhos viessem, sem explicar por quê. Rodrigo chegou no horário exato, de terno, como se fosse uma reunião de negócios. Beatriz chegou 5 minutos atrasada, com Henrique, que Eduardo havia dito para não trazer mas que apareceu assim mesmo. Felipe chegou 10 minutos adiantado e ficou ajudando Rosa a arrumar as cadeiras. Eduardo entrou quando todos estavam sentados. Ficou de pé na cabeceira da mesa e os olhou por um momento, cada um a um. Rodrigo, com aquele olhar calculista que Eduardo havia aprendido a identificar como escudo emocional. Beatriz, com a tensão contida de alguém que havia passado dias se preparando para um confronto. Felipe, que olhava com a mesma expressão franca e ligeiramente ansiosa de quando tinha 12 anos e havia quebrado a janela da garagem jogando bola. E Henrique, que não devia estar ali mas estava, com a pasta de documentos no colo. Eu tenho uma coisa para dizer, Eduardo começou, e vou pedir que ninguém me interrompa até que eu termine. Silêncio. Nas últimas 2 semanas, vocês acreditaram que eu havia perdido quase tudo. Ele pausou. Não perdi. O Grupo Monteiro está saudável. As notícias foram fabricadas. Tudo foi uma simulação que eu planejei com o Dr. Marcelo para entender como vocês reagiriam. O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente. Era o silêncio de 4 pessoas processando simultaneamente uma informação que reorganizava retroativamente tudo o que havia acontecido nas últimas semanas. Rodrigo foi o primeiro a falar, e o fez com uma voz baixa e controlada que Eduardo reconheceu como antecedente da raiva verdadeira. O senhor está dizendo que mentiu para nós. Sim. Para nos testar. Para entender quem vocês são quando acreditam que não há nada a ganhar. Isso é, Rodrigo parou, recomeçou, parou de novo. A contenção era notável, e Eduardo notou que mesmo na raiva, o filho mais velho estava calculando. Beatriz tinha as mãos unidas sobre a mesa, os nós dos dedos brancos. Como o senhor pôde fazer isso conosco? Com a sua própria família? Essa é uma boa pergunta, Beatriz. Como eu pude? Talvez eu devesse perguntar como vocês puderam.
Nós não fizemos nada de errado. Rodrigo, Eduardo disse, virado para o filho mais velho. Na manhã seguinte notícia, você me ligou e sua primeira pergunta foi quanto eu havia perdido. Não como eu estava. Quanto eu havia perdido. Depois, você ligou 3 vezes para Dr. Marcelo, tentando descobrir como proteger sua posição no grupo independentemente da minha situação. Eduardo virou-se para Beatriz. Você mandou Henrique aqui com documentos tentando transferir um imóvel para o seu nome antes que credores imaginários pudessem reivindicá-lo, usando uma manobra juridicamente duvidosa que colocaria meu nome em risco. Ele olhou para Henrique. E você aceitou a missão, o que me diz algo sobre o que você acha que é o seu papel nessa família. Henrique abriu a boca e a fechou. Eduardo voltou os olhos para Felipe. E você disse, com uma voz que havia mudado de tom, viajou de madrugada de Florianópolis porque estava preocupado comigo. Perguntou sobre minha saúde, sobre meu sono, sobre minha pressão. Consertou o portão da garagem porque achou que eu poderia precisar. Não perguntou sobre herança, sobre participação, sobre o que sobraria para você. Felipe não disse nada, mas havia algo no rosto dele, um desconforto, como se o elogio o envergonhasse. Eu não fiz nada de especial, Felipe disse por fim. Fez exatamente isso, Eduardo respondeu. O especial. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado como um fim de tarde de temporal. Rodrigo foi o primeiro a quebrá-lo, e Eduardo ficou levemente surpreso com o que disse. Então o senhor vai mudar o testamento. Não era uma pergunta. Ainda não decidi o que vou fazer, Eduardo disse. Mas você está correto que o que aconteceu nas últimas 2 semanas terá consequências. Isso é uma punição, Rodrigo disse, e havia algo na voz dele que Eduardo não esperava, algo que estava além do cálculo, algo que soava como dor legítima. O Senhor criou uma situação impossível, nos assustou, e agora vai nos punir pelas reações que teve. Não estou punindo ninguém pelas reações que tiveram. Estou registrando quais foram essas reações. As pessoas reagem ao medo de formas que não as representam completamente, Rodrigo disse, e havia algo afiado e honesto naquilo que Eduardo não havia antecipado. Eu fiquei com medo. Sim. Eu pensei no meu trabalho, na minha segurança. Talvez não tenha pensado no Senhor primeiro. Mas isso não significa que eu não me importo com o Senhor. Eduardo ficou olhando para o filho mais velho. Era a coisa mais humana que Rodrigo havia dito na vida adulta, na presença do pai. Beatriz, ao lado, havia começado a chorar silenciosamente, não um choro performático que Eduardo havia visto outras vezes, mas um choro quieto e envergonhado, de alguém que foi pego e reconhece que foi pego e não tem como negar. Eu sei que sou difícil, Beatriz disse, com a voz partida. Eu sei que eu sempre estou pedindo alguma coisa. Eu sei que o Henrique e eu parecemos. Ela pausou, parecemos interesseiros. Eu sei como parece. Ela enxugou os olhos com o dorso da mão. Mas eu tive medo, pai. Eu tive muito medo. E quando eu fico com medo eu me fecho. Sempre fui assim. Isso é meu, não é culpa sua, mas... eu não queria que fosse assim. Eduardo olhou para a filha por um tempo. Havia ali, naquele choro desajeitado, algo que ele não havia visto há muito tempo. A menina de 8 anos que chorava no colo de Carmen. Coberta por anos de casamento estratégico e conversa sobre patrimônio, mas ainda ali. Henrique, discretamente, colocou a pasta de documentos embaixo da cadeira. Depois que todos foram embora, Eduardo ficou na sala vazia por um tempo. As taças de água ainda estavam na mesa. Uma cadeira havia ficado levemente virada. Ele ouviu Rosa recolhendo as coisas na cozinha. Felipe havia sido o último a sair, e antes de sair havia parado na porta e dito: Pai, eu entendo por que o senhor fez isso. Não acho que foi a melhor forma. Mas eu entendo. Por que não acha que foi a melhor forma? Eduardo havia perguntado, genuinamente curioso. Porque o senhor podia simplesmente ter dito que estava se sentindo sozinho, Felipe respondeu. A gente podia ter essa conversa sem todo o teatro. Eduardo não havia respondido imediatamente. Talvez você tenha razão, ele disse por fim. Eu sei que tenho, Felipe disse, sem arrogância, apenas como fato. Mas tudo bem. O senhor é do jeito que é. E eu ainda gosto do senhor. Saiu. Eduardo ficou sozinho na sala e pensou que talvez o filho mais irresponsável da família fosse, na verdade, o mais sábio. Rosa entrou para recolher as últimas coisas e encontrou Eduardo ainda sentado, olhando para a mesa vazia. Como foi? Ela perguntou. Complicado, ele respondeu. Como a verdade costuma ser. Rosa começou a empilhar as taças.
Rosa, Eduardo disse. Ela parou. Você sabia que ia dizer aquilo para Beatriz. Quando você me contou o que aconteceu, você sabia que estava contando para que eu soubesse. Mas você também sabia que aquilo ia chegar até ela de alguma forma. Rosa não negou. Sim, ela disse simplesmente. Por quê? Rosa colocou as taças de volta na mesa e ficou parada por um momento, olhando para elas em vez de para ele. Porque o senhor estava fazendo o experimento errado, ela disse. O senhor queria descobrir se eles o amavam sem o dinheiro. Mas o que precisava descobrir era se o senhor conseguia dizer a eles o que precisava, sem usar o dinheiro como escudo ou como teste. Ela finalmente o olhou. O senhor usa o dinheiro para tudo, Eduardo. Para proteger, para testar, para punir, para amar. Sempre foi assim. Dona Carmen sabia disso. Ela era a única que conseguia tirar o dinheiro da equação quando falava com o senhor. Eduardo ficou muito quieto. Sem ela, Rosa continuou, com uma gentileza que tornava as palavras mais difíceis de ouvir, não mais fáceis, o senhor ficou sem ninguém que soubesse fazer isso. Então o senhor passou 3 anos esperando que os filhos fizessem o que ela fazia, sem ensinar a eles como fazer, sem pedir, sem mostrar que precisava. Você está dizendo que a culpa é minha. Estou dizendo que a culpa não é de ninguém. Estou dizendo que o senhor é um homem que construiu um império e não sabe pedir ajuda. Rosa pegou as taças de volta. Isso não é um defeito único seu. É o defeito de quase todo homem que conheço que construiu algo grande. Só que o senhor tem filhos que, com todos os problemas que tem, ainda apareceram quando acreditaram que o senhor estava perdido. Isso conta alguma coisa. Eduardo ficou em silêncio por um longo tempo. Quanto conta? Ele perguntou, e havia algo na voz dele que Rosa havia ouvido poucas vezes, uma vulnerabilidade nua, sem revestimento. Conta o suficiente, ela disse. Se o senhor deixar. Nos meses seguintes, Eduardo Monteiro fez várias coisas. Revisou o testamento, mas não da forma que Rodrigo havia temido ou que Felipe havia merecido simplesmente. O documento final, que Dr. Marcelo preparou ao longo de 3 semanas de reuniões meticulosas, dividia o patrimônio de forma que reconhecia o histórico de cada filho, mas também estabelecia condições ligadas não a resultados financeiros, mas a comprometimento real. Rodrigo manteria sua posição no grupo, mas com um conselho de supervisão independente que ele próprio havia, após muita resistência, concordado que fazia sentido. Beatriz receberia o apartamento do Itaim, não como apaziguamento, mas com uma carta do pai que explicava por que havia decidido dar o que havia prometido, independentemente do que havia acontecido, porque promessas importavam. Felipe receberia capital para um novo empreendimento, mas com mentoria estruturada de um dos diretores de operações do grupo, algo que o jovem, surpreendentemente, havia aceitado sem reclamar. Eduardo também fez outra coisa. Chamou Rosa e ofereceu a ela uma porcentagem formal no patrimônio familiar. Não como pagamento. Como reconhecimento. Rosa recusou. Não é isso que eu quero, ela disse. O que você quer? Rosa pensou por um momento com aquela seriedade que Eduardo havia aprendido a respeitar profundamente. Quero que o senhor ligue para seus filhos sem ter uma razão específica, ela disse. 1 vez por semana. Só para conversar. Eduardo a olhou. Isso é tudo. Isso é muito mais difícil do que qualquer porcentagem, ela disse. Eduardo considerou isso. Tudo bem, ele disse. Mas vou aumentar seu salário de qualquer forma. Isso eu aceito, Rosa disse, com o menor dos sorrisos. A primeira ligação, sem motivo, aconteceu numa terça-feira, às 8 da noite. Eduardo discou para Rodrigo, que atendeu na segunda chamada com uma voz ligeiramente cautelosa, como alguém que não sabe o que esperar. Oi, pai. O que aconteceu? Nada, Eduardo disse. Só liguei. Silêncio do outro lado. Não o silêncio de cálculo, mas o silêncio de desorientação genuína. Só ligou. Rodrigo repetiu. Como você está? Outro silêncio. Mais longo. Eu estou bem, Rodrigo disse, devagar, como se estivesse testando a resposta. Estou bem, pai. E o senhor? Estou bem também, Eduardo disse. Saí para caminhar hoje cedo. Aquele parque que a sua mãe gostava, perto da avenida. Fui lá. Uma pausa. Há quanto tempo o senhor não ia lá? 3 anos. Rodrigo ficou em silêncio por um momento. Então disse, com uma voz levemente diferente, um pouco mais baixa, um pouco menos construída. Como foi? Foi difícil, Eduardo disse. E foi bom. Eles ficaram mais 20 minutos no telefone.
Não falaram de negócios. Falaram do parque, de Carmen, de uma viagem que Rodrigo havia feito quando tinha 15 anos e que os dois nunca haviam discutido adequadamente. Não foi uma conversa perfeita. Havia anos de distância embutidos em cada pausa. Mas foi real. Quando desligou, Eduardo ficou com o telefone na mão por um momento. Rosa apareceu na porta da sala. 22 minutos, ela disse, olhando para o relógio na parede. Você estava cronometrando? Estava. Eduardo colocou o telefone na mesa e olhou para ela. Satisfeita? Satisfeita, Rosa disse. E voltou para a cozinha. Muito tempo depois, quando essa história fosse contada, a maioria das pessoas ia se focar na parte do teste, na simulação, na revelação dramática. Iam perguntar quem saiu ganhando e quem saiu perdendo. Iam fazer contas. Mas Eduardo Monteiro, sentado naquela cadeira na varanda da mesma mansão que havia quase colocado à venda em fingimento, sabia que a história não era sobre isso. Era sobre uma mulher de 54 anos que lavava louça e cuidava de vasos de flores e que, em 27 anos de trabalho silencioso, havia aprendido algo que 4 bilhões de reais não haviam ensinado ao homem que ela servia. Que as perguntas que importam nunca são sobre dinheiro. E que, às vezes, a pessoa que revela a verdade não é aquela que confronta com raiva ou que denuncia com julgamento. É aquela que, simplesmente, diz o que vê. Com calma. Com cuidado. E sem pedir nada em troca. Fim.